Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Planeta Podcast com o apoio da Block 7 Cervejaria e da Melting Burgers. Para mais informações, vai aqui na descrição do vídeo e compra lá esse hambúrguer maravilhoso, essa cerveja sensacional, tá certo? A cerveja eles entregam em todo o país e a Melt eles entregam, mas dá uma olhada lá ou vá até lá, até a lanchonete, que é muito bacana também. Hoje estamos com Carlos Ruas, aqui, o criador de Um Sábado Qualquer. Se você não conhece o trabalho dele, vai lá conferir que é sensacional. Tudo bem com você, mano? Tudo bem, meus caros. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Daniel? Fico feliz, agradeço o convite de vocês. Eu, durante muito tempo, Um Sábado Qualquer já tem 10 anos, né? E para quem não sabe, eu faço quadrinhos na rede. Eu brinco com as divindades, com capeta, com Deus, com deuses, de uma forma geral. E durante muito tempo, o meu humor ele era gráfico. Né? E o quadrinista ele está fadado a viver nas sombras de sua criação. É diferente de vocês, né? Vocês dão a cara na trincheira, né? Estão ali, oi, tudo bem? Sou eu, fulano, né? Acaba virando vidraça também, quem faz stand-up, quem faz comédia e aparece mais o rosto, né? A gente tem o nosso personagem na frente, né? Mas ao mesmo tempo isso faz com que a gente não apareça muito. E esse ano tá sendo um pouco diferente para mim, tá sendo legal, porque é um ano que eu tô aparecendo mais. Né? Quem é o cara que faz aquela tirinha de Deus? Quem que é o cara que faz aquela tirinha? Então tô achando legal isso. Obrigado aí pelo convite. Que da hora. Bom que você mostra a cara agora e a gente pode conversar mais ainda sobre a criação e tudo mais. Exatamente. É bom pra quem acompanha, né? Desenhei Deus, né? Quem estava antes de Deus, né? Aquela pergunta que fala, mas se Deus existe, quem estava antes de Deus? Carlos Júlio. Tava lá desenhando Deus. Né? Você, sentiu uma resistência a mostrar a cara, até justamente pela temática, não sei se isso pega? Não, porque eu já estou preparado há muito tempo já a mostrar a cara. Eu acho que já são 10 anos desenhando ele. Então, no sentido de que tudo que já falaram, já podiam ter falado. Tá acostumado já. Quem já podia ter condenado, quem já podia ter tacado pedra, já tacou. Então, já tô acostumado, já sei o que responder. E até porque, assim, meu trabalho, eu não considero ele algo ofensivo, entende? É claro que religião, é tabu, né? Trabalhar com isso é uma coisa complicada, mas eu sempre tento ficar na corda bamba. De um lado tá os não religiosos, do outro tá os religiosos. Eu sempre fico ali tentando manter o equilíbrio, porque eu odeio ser taxado. Hoje em dia tá todo mundo taxando você. Você defende uma coisa, logo você preenche todos os requisitos para dentro desse saco, a pessoa já te julga pelo que ela acha que você é por defender um pixel em um universo de opiniões que existe. Então é muito chato ser taxado. Isso comprime, né? Detona um pouco as opiniões. E se eu já te julgo, eu não vou querer te ouvir direito, eu já vou achar que você é isso, que você é aquilo. Então, no mundo da tirinha... Não, o que eu tava falando? Isso é normal, às vezes eu dou uns lapsos. Assim. Da internet, das pessoas virem querendo te encaixar numa... Isso. Então, assim, eu não queria nem ser taxado como esmilinguido, que são tirinhas evangélicas, e ficar nessa bolha evangélica. E eu também não queria ser, tirinha ateia, só para ateu, e ficar na bolha ateia. Não, eu quero que todo mundo veja, se divirta, ria do Deus, ria do capeta, que o ateu ria, que o católico ria, que o evangélico ria, que o espírito ria, e sei lá, etc, que o cara da força, o Jedi ria, né? Então, tô bem, consegui alcançar isso. Meu público ele é bem diversificado, apesar da temática religiosa. Eu fico feliz de, sei lá, tá o ateu e o católico caindo na porrada no chão, eu passo do lado, eles falam, e aí, Ruas, tudo bem? Eu dou um joinha e eles continuam caindo na porrada. Eu fiquei feliz de ter ganhado essa isenção, virei meio café com leite. Parece que você, nos quadrinhos, você conseguiu navegar por esse meio sem ofender ninguém. Porque é muito louco você falar, mas quadrinho não ofende ninguém. Aí tá o caso Charlie Hebdo, não é? Parece que ofendeu um pessoal aí. E chega até uma coisa... religião... É que acho que no Brasil a gente não tem coisas tão... A gente tem coisas radicais, assim, óbvio. A gente tem um monte de casos e tal. Eu nunca vi nenhum caso contra um quadrinista. Não chegamos nesse nível. Não sobre isso, né? Teve outros. Que bom que não chegamos nesse nível. Né? Mas você conseguiu navegar esse lugar, porque parece tão... Eu não sei se a palavra é lúdico, né? Mas, por exemplo, você vê aquele Boteco dos Deuses lá, é maravilhoso, né, cara? Você consegue colocar... É muito... pegar todos os deuses de cada religião, como seria essa interação entre eles num boteco. Você coloca numa situação totalmente humana, né?
e essas discussões entre eles, que tem vaidade, que tem ego, não sei o quê, Sim. e meio que você acaba humanizando os deuses, né? Uhum. Acho que também o truque tá mais ou menos por aí, não? Eu acho que o fato de eu ter feito o Boteco dos Deuses, botado um deus de cada crença, fez com que as pessoas relevassem. Porque assim, ele não tá falando mal só do meu Deus. Uhum. Né? Não falando mal, mas assim, não tá brincando só com o meu Deus. Senão a pessoa pode achar que era perseguição contra o Deus dela. Não, ele tá falando desse, né? E eu não só, assim, não é só sacanear o Deus, né? Eu falo dele, eu falo da crença, eu falo do que eles defendem, o que eles pensam, né? Então acabo, digamos assim, propagando a palavra de uma maneira humorística. Eu não tenho uma religião específica, porque eu me sinto um juiz de futebol. Eu não posso ter um time para mim. Uhum. Se eu for brincar com todos, se eu for apitar o jogo, entende? Eu não posso ter um time meu. Sim. Até para ficar isento. Até porque quando o pessoal descobre, aquele juiz é flamenguista, acabou, já era. Né? Então eu não tenho um time, assim. Não tenho, eu posso ter um time que eu acho mais interessante, me simpatizo mais, mas não para chamar de meu, para torcer, para levantar a bandeira. Isso facilita também na hora de criar humor. Porque aí você não fica assim, mas essa é a minha fé, será que... Não tenho. Então... Você cria um distanciamento necessário, né, pra fazer Sim, isso. um distanciamento necessário. Você citou o Charlie Hebdo, na verdade eu acho, apesar de serem Charles, mas o trabalho é diferente. Eu acho que até por isso que ele não sofre nenhum tipo de ataque. Assim, É bem diferente. É muito agressivo o Charlie Hebdo. O Charlie, né? ele testava os limites. Uhum. Né? Vivemos uma democracia, todo mundo pode falar o que pensa, todo mundo pode desenhar o que pensa, existem consequências, obviamente, você pode ser preso, dependendo do que você fala, mesmo vivendo uma democracia, e alguém pode querer matar um amiguinho, dependendo do que você fala. Né? Então, assim, eles eram um jornal que o objetivo deles era realmente testar o limite, não só o limite do humor, o limite da sociedade, da fé. Então, eles eram bem, assim, de botar uma vassoura na bunda da divindade, entende? Era uma parada bem... Muita gente não gostava, né? Mas abraçou a causa depois que teve o atentado. Sim, né? E eu acho que faz sentido abraçar a causa, porque eu acho que também ali é uma forma de estabelecer um limite. Tudo bem que você não gostou, mas também tem um limite de como você... Não precisa matar o amiguinho, né? Exato, né? Mas eu acho que o seu, ele vai para esse outro lado parece que você mostra o quanto você considera cada uma daquelas histórias, cada uma daquelas mitologias, né? Mesmo talvez você não acreditando em todas elas, porque existe ali um respeito de você considerar a influência daquilo na sociedade, sabe? Tipo, ali a piada sempre tá numa coisa mais espertinha, mais inteligente, nunca tá em debochar do fato. Não sei se você... Não sei, é isso que é a minha percepção, né, do trabalho. Sempre tá em olha como eu tô vendo isso daqui de cima do muro e olha o que eu tô te mostrando, que às vezes você não tá percebendo por estar tão envolvido com tudo isso. Só voltando um pouco no Charlie Hebdo, se eu falo que eles estavam testando o limite, não estou justificando algo que possa ter ocorrido com eles não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não pode matar amiguinho. Não pode matar amiguinho, não importa o que amiguinho fala. Pelo amor de Deus. Infelizmente eles brincaram com uma religião que existe, né, uma corrente radical, que não pode retratar o seu profeta. No caso do catolicismo, você pode retratar o seu profeta, a gente pode retratar Jesus. Os próprios cristãos retratam Jesus. Os muçulmanos já teve uma época da história que retratava o Maomé, mas a religião oscila, assim como a sociedade oscila. E estamos em um momento em que algumas vertentes muçulmanas são mais radicais e hoje você não pode. Estamos em um momento da história em que não pode retratar o profeta. Eles brincavam com isso. Infelizmente, o radicalismo condenou eles. Né? E se tem algo que eu combato em meu trabalho, em minhas tirinhas, é o radicalismo. Aí sim. E o radicalismo não está só na religião. Ele está na política, está no futebol, está na religião, entre outros lugares. Isso que acaba destruindo, seja a imagem de Deus, a imagem de um time, a imagem de uma pessoa. Né? Um radicalismo que seria algo a ser combatido. Mas agora, a sua questão que você falou do deboche, né? O que eu sinto, na verdade, é que como você constrói a piada mostra o tanto de respeito que você tem por aquilo ali e por a influência que aquilo ali tem na sociedade, entende? Sim. Eu nunca vejo isso. Você não vai enfiar uma coisa no cu de Jesus, entendeu? Não. Porque você entende a importância daquilo, mesmo você não concordando com certos pontos aí, possivelmente. Tô dando um exemplo, né? Sim. Mas o que eu ganho, né? Tipo assim, se minha cara aparecesse para 90% dos comentários e das pessoas que estivessem me vendo fosse para se sentir ofendidos,
né? Que droga de pessoa que eu fui, que merda de mensagem que eu deixei no mundo, digamos assim. É claro que sempre vai ter gente que não vai gostar do que você faz, obviamente. Mas eu vou tentar fazer a maioria das pessoas se divertirem, né? Em vez de ficarem putas comigo. Então, eu tento tomar muito cuidado quando eu estudo uma fé, porque como eu quero manter esse equilíbrio, essa balança equilibrada, não pode ir muito pro deboche, realmente. Eu gosto mais de tentar fazer uma crítica construtiva, uma reflexão, às vezes sim uma alfinetada, mas uma alfinetada com classe. Sutileza. Total. Sabe? Que a pessoa para assim, droga, ele... troca. Sabe? E vai tá pensando, entende? Tem muitas coisas que, por exemplo, eu não concordo no cristianismo. Então, e eu trabalho com divindades. Então, às vezes eu boto ali as divindades, até pego esse tema, né? E trabalho em cima disso. Sei lá, o Papa extinguiu o purgatório. O purgatório existiu durante séculos e séculos. Aí o Papa chega, quer saber? Não tem mais purgatório. Você imagina o que aconteceu no céu. Galera, uma notícia terrível. Quantos empregos foram perdidos de anjos ali? Uma canetada. O quê? Quem foi? Eu trabalho aqui nessa indústria há mais de 40 anos. O quê? Não existe? Mas quem é esse Papa? Eu quero falar com Deus agora. Eu tenho tanto de salário a ser ganho e há 10 anos não me pagam, sabe? O diabo até caiu. O anjo caído, né? Exato. Pra você ver que ele sofreu também quando extinguiu o purgatório, né? Até o departamento do capeta balançou. Mas eu acho maravilhoso esse território pro humor, assim. Desde Monty Python, né? Quando fazem coisas com a igreja, Nossa. o Porta dos Fundos. E assim, eu nem ligo muito se é uma crítica ou não, mas é que eu acho um universo tão fértil, por exemplo, quando o Porta dos Fundos faz a criação do mosquito, que Jesus criou um mosquito, eles só deixaram passar esse projeto porque ele é filho do pai, do chefe, né? São sensacionais. É maravilhoso. É maravilhoso. Por que você, de tantos universos possíveis que você podia escolher pra desenhar, você escolheu especificamente esse? Apesar de ser um universo muito fértil. Isso é uma coisa que eu queria perguntar, porque normalmente até... Você achou boa a pergunta? Achei excelente Obrigado, pergunta, hein, cara? Daniel. Excelente. Tava até pensando nisso, por isso. Mas o que... Tinha que ter um pequeno troféu aqui. Né? Pra dar, Melhor pergunta! Esse é um negócio que a psicóloga falou pra gente, que a gente tem que se elogiar durante o programa pra Exato. melhorar a dinâmica, Casal, né? entendeu? Ah, tá certo. Mas o que acontece a gente, até quando a gente vai entrar nesse tema num show, por exemplo, a gente se prepara. Tipo, primeiro eu vou entrar, vou fazer umas piadas mais leves sobre isso, eles vão gostar de mim e depois eu falo o que eu quiser. Você começou nesse tema. Você Sim. já veio direto pra esse tema, tá ligado? Sim. Mas aí é porque era o meu hobby. Eu gostava. Eu estimulo as pessoas, por exemplo, eu quero fazer quadrinho, mas não sei por onde eu começo. O que você gosta de fazer? Sou do metal, toco guitarra, Iron Maiden. Cara, então faz quadrinho disso. Porque você entende, você conhece os caras, universo, né? conhece os memes, você vai saber fazer a parada direito. Você vai saber aquela piada que aquele nicho ali vai falar, cara, que piada foda, não sei o quê. Então brinca com seus hobbies, com aquilo que você é bom, aquilo que você gosta. E eu, já naquela época, eu tô com 35 anos agora, eu comecei um sábado qualquer com 23. Desde a adolescência, eu sempre tive um fascínio muito grande por religião. Não pelo ponto de vista da fé, mas pelo ponto de vista histórico, né, de pesquisa. Né, me fascina isso. A necessidade das pessoas terem deuses, de cada povo tem o seu Deus, ao ponto de alguns se matarem por esse Deus, essa necessidade de terem essa coisa sobrenatural, e se é que existe, se não existe, não sei, mas eu adoro brincar e me divertir com esse universo. E eu venho de uma família que é uma lambança também religiosa. Eu estudei em uma escola católica, então tinha aula de religião, tinha agenda escolar, que metade da agenda pro final era músicas religiosas. E eu decorava todas elas. Eu tenho decorado até hoje todas as músicas. Sim, sim. Você fala pra cantar, até canta aqui as musiquinhas. Vamos deixar pra depois. Mas tá vendo? Você tem um respeito, você tem um gosto por isso. Eu também vivi isso. Eu entendo perfeitamente. É legal, bacana. E minha avó, aí eu, depois da fase escolar, minha avó, ela é espírita. E ela psicografava. Ela exercia, né, a profissão espírita, digamos assim. E minha avó era a pessoa que eu mais confiava. Não era uma cigana que eu vi naquele dia, não era um cara na televisão, era minha avó. Né, e aquilo passava uma credibilidade muito grande. Eu tive uma fase espírita na minha adolescência. E meu pai era ateu.
Meu pai era ateuzaço, ateu radical. Se explodia por Nietzsche, sabe? Em praça pública, pá! Meu pai é ateu, adorava bater papo com o padre, se via na rua. Mas ele tem uma justificativa, ele teve uma infância religiosa muito rígida. E acaba que o tiro saiu pela culatra. Aquele filho de pastor que é metalheiro, sabe? Que foi uma infância tão rígida e tão obrigatoriamente você tem que amar Deus, né? Que a criança, aquilo vira uma raiva acumulada, porque ele não queria aquilo, né? E meu pai teve uma infância muito complicada no sentido religioso. Então ele ficou com uma aversão muito grande, né? E eu cresci nesse ambiente, né? Escola católica, Jesus, aí a avó lá, o Ramires está mandando um oi, né? E meu pai, isso aí é besteira, e eu ali comendo biscoito, né? Então isso foi me fascinando, essa gororoba religiosa que eu cresci fez com que eu me tornasse uma pessoa de muitas dúvidas, mas não dúvida no sentido de agonia, de interesse mesmo. Que legal, entende? Eu tô bem do jeito que eu penso, do jeito que eu tenho minhas ideologias, eu tenho minhas virtudes, não tô numa busca desesperada, religiosa, oh meu Deus, e se eu morrer? E se os egípcios estivessem certos? E isso foi um caminho que me fascinou muito. Falei dos egípcios agora, só para vocês terem um gostinho, vocês que estão assistindo, eu fiz um vídeo recente no meu canal sobre a mitologia egípcia. E é fascinante, tanto o criacionismo egípcio quanto a morte, a vida após a morte do Egito. O inferno egípcio se chama Duat. Não é considerado inferno, ele é considerado submundo. Assim como os gregos tinham onde o Hades imperava, que era o submundo. Né? Não existe essa coisa de um lugar bom, um lugar ruim. Era um submundo chamado Duat. Porém, você teria que ser julgado. Você morremos, vamos ser julgados. Todo mundo, classe social, é rico, é pobre, todo mundo na fila. Primeiro, julgamento. Porém, é parecido com o purgatório, onde você era julgado. Mas você não começava já dentro do purgatório. Opa, aparecer aqui já na mesa, já está o Deus ali, já está o juiz, o advogado. Você começava no submundo e tinha um trajeto até o julgamento. E nesse trajeto era um mundo de RPG. Né? Era Zelda, era Diablo 2, e tinham monstros, lagos de fogo, e você tinha que passar por esses obstáculos, você entrava no Caverna do Dragão. É uma loucura isso. Você se viu, né? Qualquer pessoa, tá ligado? Qualquer pessoa vai começar ali e tem que passar por esses obstáculos até chegar no julgamento. E isso é um mundo de RPG, eu achei sensacional. Porra, que legal começar com um guerreirinho lá matando os bichinhos até chegar no julgamento. Porém, como que eu sei como matar aquele monstro? Então existia o Livro dos Mortos, que vocês já devem ter escutado falar. Esse Livro dos Mortos foi encontrado em um sarcófago egípcio, junto com uma múmia. O que era esse Livro dos Mortos? Ele era um detonado. Não tem a revistinha Detonado? Como passar da fase? Ele era um detonado. Os egípcios achavam que o que você botasse ia junto. Tinha um Game Shark ali, né? Exatamente. Aí você ia pro mundo dos mortos já com o detonado. Aí apareceu um monstro lá, eu sou o sugador de almas. Aí você, sugador de almas, diga, sei lá, tá amarrado em nome de Cristo. Tá amarrado em nome de Cristo. Oh, não, você, maldito, como soube? Aí você passa. Né? Então era um detonado, esse era o Livro dos Mortos. Que encontraram, e é um material muito importante, né, para a arqueologia, ter encontrado um pergaminho em espécie inteiro, mostrando todo o passo a passo. Aí quando chegava no julgamento, tinha os 42 guardiões. Antes de entrar nos portões de julgamento, ainda tinha os guardiões. Os guardiões era quando você deveria falar os seus pecados. Na verdade, seria se defender. Assim como os 10 mandamentos que tem não matarás, não fazer isso, não fazer aquilo, que é normas de conduta para vivermos em convívio, né? Para não matarmos o amiguinho. Eles também tinham deles, mas eram 42, não eram 10. E aí para os guardiões você deveria se confessar. Eu não matei, eu não cobicei a mulher do próximo. Tinha isso também, eles tinham essa fascinação em cobiçar a mulher do próximo. Tanto os hebreus, os egípcios, eles tinham eles sabiam que essa merda ia dar briga. Esse é o ponto. Tipo, gente, não pega a mulher do próximo, o cara vai arrancar teu olho, entendeu? E aí o vizinho viu isso, os caras lá no Egito botaram isso, tá funcionando lá, vamos botar no nosso também. É isso. Cada um com a sua mulher, gente. Aí, né? Boa ideia, exatamente. Não, esse livro de Detonado, a Bíblia meio que os caras falam, tudo que você precisa saber pra você ir pro céu tá aqui. Sim. É meio parecido, uma coisa, não é? Mais detonado ainda na Bíblia é o Apocalipse. Porque
O Apocalipse é Deus vai destruir a porra toda, eu vou matar todo mundo, vou chegar bicando a porta e vai ter uma galera que vai se salvar. E o Apocalipse já fala todos os males que vão acontecer. Olha, o capeta vai vir assim, ele vai vir dessa forma, vai vir uma besta do mar, ela vai fazer isso. Então, assim, fica atenta com isso embaixo do braço, porque, gente, tá chegando o dia do meteoro, todo mundo pro bunker, sabe? O Apocalipse é o maior spoiler que já existiu no mundo, é o Apocalipse. Por isso que é o livro mais vendido, né? O pessoal fala, eu não acredito, mas deixa aí, vai que, né? O pessoal acha que livro de fofoca não funciona mais, que Tititi não vende mais na banca de jornal. Olha Apocalipse aí, ó. Tá falando o final da novela e todo mundo tá comprando. Se não servir como detonado, pelo menos é uma baita história, entendeu? Exato. Uma emoção, É uma baita história. ponto de virada. Porra. Cara, e um outro livro também que me encantou muito que eu li, porque o Apocalipse é uma viagem astral, assim, comparado ao resto da Bíblia. A Bíblia é bem pé no chão. Então Abraão foi lá e descansou, e diferente da mitologia grega, né, que tem minotauro, tem bichos com cabeças de cobra, né? Então a Bíblia é mais pé no chão. Mas o Apocalipse, caraca. Eu achava que não tinha monstro na Bíblia quando eu comecei ali. Aí eu cheguei no Apocalipse. Só tem monstro, besta, tem um grilo desse tamanho com uma cabeça de rei, uma coroa. É um grilo desse tamanho, uma cabeça de pessoa. E aí, gente, tudo bem? Vou cantar uma música aqui pra vocês. Uma coroa. E uma infestação desses bichos. Isso é um tipo de monstro que tem no Apocalipse. Olha que loucura, né? Mas um livro que me fascinou muito também, agora já pulando para outra fé, é o próprio Nosso Lar, do Chico Xavier. Tem filme até, né? Tem filme até. Eu não vi o filme ainda. Mas aquilo que você falou da Bíblia, do Apocalipse, que tipo, seria um ótimo... Ótima história, né? Seria uma ótima história. É uma ótima história. Eu não posso julgar se aquilo é verdade ou não. Eu tenho que ler isento disso. Eu tô lendo aqui na literatura que alguém escreveu. Sim. O Nosso Lar, do Chico Xavier, eu fiquei encantadíssimo, porque assim, se ele for um charlatão, digamos assim, para quem acha que Chico Xavier era charlatão, não é verdade, era tudo farsa, ele era um ótimo autor de ficção científica. Ele era menor do que Minority Report, o Nosso Lar. Eu achei sensacional, porque a criação dele de elementos e maquinários e coisas que não dá para pegar muita referência daqui, isso que eu acho legal, porque a gente se baseia com a tecnologia que a gente tem. Então, se a gente tem celular aqui e eu for fazer um filme do futuro, eu vou pegar o celular e vou deixar ele mais bonitinho e diferente. Agora sai um laserzinho, mas é um celular. Tá grudado no seu braço agora. Agora ou é uma extensão do seu braço, mas a gente não consegue sair do celular. Daqui a 10 anos pode surgir uma outra coisa que não é celular, ou seja, todo mundo falou errado, né? Previu errado. Né? A cientologia, que é a maior besteira que eu já ouvi na vida, esse sim eu posso falar que é besteira, né? Paciência tem limite, mas a cientologia, os OVNIs que chegavam na Terra eram Boeings. Era o avião mais desenvolvido na época, estava surgindo Boeing, e ele descreveu como um Boeing todo sinistrão, entende? Porra, hoje em dia isso é meio um Boeing, entende? Mas na época era, caralho, os alienígenas tinham Boeing, cara, né? Hoje em dia a gente tem aviões melhores que Boeing, e os caras viajaram anos-luz com Boeing. A anatomia dele nem funciona no espaço, sabe? Mas, pois bem, então assim, eu desprezo um pouco isso, mas o Nosso Lar, o mundo que ele criou é muito legal. Eu me diverti muito lendo Nosso Lar. Sendo verdade ou não, assim, sim, o mundo é legal, né? E se eu for na roleta da sorte de qual religião você vai, a Nosso Lar seria a que eu escolheria. Se eu morresse, alguém falasse assim, né, vamos ver para que céu você vai, né? Ou um PlayStation. Eu iria para o Nosso Lar. Mas tem alguma coisa específica desse universo que te fascinou mais? Você acha que é a influência da sua avó? Meu Deus, influência da minha avó. Ele gostou da literatura do bagulho. Tipo, mano, eu quero esses personagens comigo. Nem foi muita influência da avó, porque eu me afastei um pouco do espiritismo na minha adolescência. Eu fui mais para a tendência do meu pai. Eu tive uma época mais cética, mais ateísta. E a influência da minha avó foi muito meio que no cagaço, porque deve ser muito... você ser um espírita adolescente dá muito cagaço. Porque catolicismo, ou o cara tá no céu ou o cara tá no inferno.
Entende? Tá cada um no seu canto, cada um na sua casa. O espiritismo, tá todo mundo ali andando com você. A Terra é um plano espiritual, né? E minha avó, eu lembro que ela psicografou, ela falou, o Ramires tá aqui, o Juca tá ali. Eu ficava assim, caralho, vovó, tem gente aqui do lado. Tem, eles estão te protegendo. Aí eu falei, vó, então, o negócio é o seguinte, tudo bem deles quererem me proteger, mas de noite não. A gente já tá tranquilo. Me protege em silêncio, não mexe a porta. Imagina, né? Você lá na cama, boa noite, boa noite, boa noite. De noite não. De noite não. Mas eu tive uma influência muito forte. Realmente. Principalmente porque a psicografia que ela tinha feito deu linha cruzada e eu acho que a gente que trabalha com humor, eu achei aquilo sensacional. Porque ela tinha um mentor espiritual chamado Ramires, que era um cara todo coloquial. Filhas, em nome do Espírito Santo, não sei o que lá, com linguajares coloquiais, um senhor letrado. E aí, antes do Ramires chegar, ela queria falar com o Ramires, apareceu o Juca. E o Juca era um cara falando assim, pô, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ó, tem um mané aqui querendo falar. Depois eu vou embora com ele. Então, era um cara aleatório que apareceu ali, pegou ali a linha cruzada ali, o sinal da... pegou o sinal da psicografia e o cara não sabia de nada. E, pô, qual é? E cheio de gíria. Sei lá o que eu tô fazendo aqui. Ó, tem um cara aqui querendo falar. Eu adorei isso, tem um cara aqui querendo falar. Né? Tipo, linha cruzada. Eu achei aquilo muito criativo. Tipo, aquilo me mantém uma faísca de esperança. Uma faísca de esperança. Porque, assim, se ela fosse uma charlatona, ou ela pode ser assim, ela podia acreditar muito naquilo. Às vezes é interno, pode ser um efeito cerebral dela, não é externo, entende? Nosso cérebro engana, nosso cérebro, se a gente tiver um lóbulo um pouco não muito desenvolvido, a gente sente presença, a gente vê, existe esquizofrenia. Então, como você sabe que é externo e não interno da pessoa, né? Mas aquela linha cruzada não precisava daquela linha cruzada. Um detalhe muito... Cara, é muito bom. Que literatura boa, entendeu? Não precisava dramaturgia. Sabe? Se fosse esquizofrenia, né? Se fosse charlatanês, não ia fazer linha cruzada. Ia manter a seriedade. Ramires está aqui. Ramires chegou. Não ia dar um... E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Juca. Sabe? Isso não ia acontecer, né? Então, aquilo mantém uma faísca de esperança. Cara, isso é um bagulho, né? Só deixando aqui, esse é o ponto desde o início. Você estava basicamente aqui comparando o Chico Xavier com o Isaac Asimov, tá ligado? E algumas pessoas podem ficar ofendidas com isso, mas olha, é isso, você tem uma fagulha de esperança, você foi pesquisar, você está buscando entender até hoje um bagulho que você viveu lá atrás. Sim. Cara, é muito mais digno do que alguém que fala, é isso aí, pronto, e você não pode brincar, não se brinca com religião. Se brinca sim, cara, ele tem repertório para brincar com religião, tá ligado? É só... preparando para os haters que vão vir aí. Tá. Só tô preparando. Você ia fazer uma pergunta. Não, só preparando. E o jeito, eu acho que está sendo saudável aqui a conversa, né? Estamos aqui explorando ambientes, falando de diversas religiões, mas o espiritismo tem alguns haters também, a galera fica meio chateada, tem. Mas eu tô aqui trabalhando, vocês estão vendo que eu tô aqui meio que, pode ser, como não pode, beijar bem, né? Pô, puxei o maior saco da minha avó agora, pô, dei vários pontinhos pros credibilidade. Porra, né? E ela tem que até tá o chato aqui também, não tem? Vai que a vovó tá aqui. Né? Exato. Daqui a pouco eu começo. Não, mas eu nunca tive nada disso. Nunca tive nada. Não. Mas a sua avó, quando ela escrevia cartas, você estava presente? Assim, era trabalho mediúnico pra fora, ou era... eu nunca tive presente. Como eu era muito novo, então não ia pra centro com ela. Ela também é legal que ela não me influenciava assim de vamos lá, vamos conhecer, sabe? Não, eu nunca... Eu que ficava encantado com as coisas que ela comentava, né, na mesa da cozinha. E... O que eu ia falar da minha avó? Eu esqueci o que eu ia falar da minha avó. Mas não, ela nunca me influenciou desse ponto, né? E a única vez que eu presenciei foi essa, do Ramires e do Juca. Tá. Foi na sala, foi inesperado. Ela estava conversando com minha mãe e do nada ela falou: Carlos, pega um papel e uma caneta para mim. Tinha alguém batendo na porta ali, né? Hello, hello. E aí foi a única vez que eu presenciei, né? Ela faleceu cedo, aí não tive muito mais contato com ela. Mas foi a única vez que eu tive essa experiência e fiquei bem, bem intrigado. Mas, pois bem, o nosso lar do Chico Xavier,
É um cenário muito futurista. Você tem carros voadores, você tem... Sabe, tem aerobus, que eles chamam. É um ônibus metálico voador e parece que é meio que assim, ele passa, não sei se é você que deseja, ele vence. É uma parada bem tecnológica. Então tem muita tecnologia no céu, tem muita tecnologia no céu espírita. Mas o que eu acho mais legal é porque você continua trabalhando. As pessoas veem isso como uma coisa negativa. O catolicismo, o cristianismo de uma forma geral... Não, de uma forma geral não, porque o espiritismo é uma vertente cristã. Então vamos lá, catolicismo. O catolicismo, ele prega o descanso eterno. A Bíblia prega o descanso eterno. Cara, que tédio vai ser isso. Eu acho que na primeira semana vai ser legal. Descanso eterno, galera! Porra! E aí na segunda, na terceira, você, queria fazer alguma coisa. Queria fazer um show de stand-up pros anjinhos. Queria fazer... Não, aqui é descanso eterno. Senta no seu sofá, senta na sua nuvem. Toca a sua harpa. Caralho. E assim, eu acho... Deus está sem escrever a terceira temporada há mais de 2000 anos. Você teve o Antigo Testamento, a primeira temporada. O Novo Testamento, a segunda. E tá 2000 anos sem um livro novo. Mas quando eu vier também, hein? Porra, 2000 anos escrevendo. Vai ser uma merda. Aquele risco, né? Vai que ele tá nervoso. Eu não consigo, é muita pressão. O mundo inteiro agora tá olhando pra mim. É que nem o Senhor dos Anéis, né? O cara não consegue... Não, o Senhor dos Anéis não, desculpa. O Game of Thrones. O George Martin, né? Cadê George Martin? Muita pressão. Deus não sabia que ia dar tão certo esse livro assim, tá ligado? Aí outros diretores já fizeram um final. Ele queria ser underground, né? Outros diretores já fizeram um final, no sentido de, assim, os Mormons já fizeram a terceira temporada, sabe? Não, a gente fala, é assim que acaba, né? Tudo fanfic, né? O Nosso Lar é uma fanfic também. É tipo American Pie 4, né? Que alguém comprou o direito por uma bosta. Não, pegaram um primo de Jesus pra continuar a história, não entendi. Exato. Um primo de Jesus, Cara, mas tem ateu chato também, que tipo... porque agora você tá fazendo um outro trampo que é mais... mais reflexivo, assim, você não aborda religião. Tem o Cães e Gatos e tem o Mundo Inverso, né? Avesso. Cães e Gatos e Mundo Avesso. Mundo Avesso. Avesso, sim. E aí você não tá o tempo inteiro, né, tocando nesses assuntos. Não tem um ateu que chega e fala, Carlos Ruas não é mais o mesmo. Gostava quando ele zoava lá. Agora se desenha gatinho. Não, mas eu mantenho juntos. O Cães e Gatos veio pela necessidade de eu tentar também dar uma relaxada. Isso de fazer piada com religião todo dia, né? Às vezes é humor crítico, né? Humor crítico. E às vezes eu queria fazer uma coisa boba e não conseguia encaixar num sábado qualquer. Você tem uma ideia, mas essa ideia não funciona pro seu personagem. Precisamos criar um outro personagem, né? Entendi. Então, após 10 anos fazendo um sábado qualquer, eu falei, poxa, eu queria fazer uma coisa... Tanto o quadrinista fez Garfield, Calvin Haroldo, né? Pets funcionaram muito bem com quadrinistas. E eu tenho 2 gatas, sabe? Eu adoro, sou um cat person. Já fui um dog person. Hoje eu fui convertido ao Deus gato. Né? E eu sou um cat person. E eu quis começar a brincar um pouco com isso, com esse universo dos gatinhos, dos cachorros, e criar um humor mais leve também, para quando eu tivesse ideias mais leves. E funcionou maravilhosamente. Tem 2 anos de vida, eles são filhotes ainda. Mas, assim, o poder dos gatinhos na internet, né, é muito grande. Então, cresceu muito rápido. Eu fico feliz de ter dado certo. Né? Agora, eu tenho 2 trabalhos para públicos bem diferentes. Tem gente do Cães e Gatos que fala, seu trabalho é bem melhor do que aquele cara de um sábado qualquer que brinca com Deus. Eu falo, é verdade, também acho. Sabe, eu sou do filho, assim. Mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe que o autor do Cães e Gatos é o autor de um sábado qualquer. Porque o traço é diferente também. E o Mundo Avesso... seria uma filosofia desenhada. O Mundo Avesso é aquela ideia reflexiva, às vezes política, às vezes social, é uma crítica que você quer fazer, mas também não se enquadra muito no quesito religioso. E às vezes eu pego uma frase de um filósofo, que frase foda, como é que eu desenho ela? Como é que eu mostro ela através do desenho? O desafio é esse. E eu fico lá quebrando a cabeça, às vezes é só uma charge por mês que eu faço. Ele é alimentado menos. Mas é o meu xodó. Eu gosto muito do Mundo Avesso. Nem todo mundo conhece. Mas agora tá conhecendo. Quem tá assistindo agora tá conhecendo. Mundo Avesso. @ um sábado qualquer, @ Cães e Gatos e @ Mundo Avesso. Cara, eu acho muito bom. E eu acho que é muito próximo o trabalho do cartunista pro trabalho do comediante stand-up. Porque você tem que...
É aquilo que o Hemingway fala, né? Que eu acho que também é o meu maior fascínio também. Acho o seu também, porque você gosta de escrever um onliner, que é deixar o mais sucinto possível, passar o máximo que você pode naquela ideia de uma linha. No seu caso é isso. Eu consigo entender esse monte de referência aí da sua infância vindo e você passando pra, tipo, 2 quadrinhos, tá ligado? É interessante isso da frase do Hemingway, sucinto, né? Você dá uma enxugada. Ele fala, escrever é a arte de cortar. A arte de cortar. Isso tem no stand-up. Total. É basicamente isso, pelo menos a nossa linha de trabalho. Você joga muito mais coisa fora do que se apresenta. Legal. Olha só, realmente, o stand-up não tá tão distante assim do quadrinho. Não é bem... da tirinha. Isso, tirinha, Da então tirinha. a estrutura é igual, né? Porque a tirinha geralmente são 3, né? 3. Aquela É o final da clássico. Mônica, né? Ou a charge do jornal, né? É o setup pra 2 e o punch pra terceira, né? É exatamente isso. Geralmente o punch é um pouco maior aliás, o setup é um pouco maior e o punch é a porrada final ali. É bem onliner essa tirinha, né? Quando você tá pensando em escrever a tira, é isso que você busca mesmo? Ou é uma viagem nossa, assim, que a gente tá... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. A piada tá no último quadro, né? Então, o primeiro e o segundo é o caminho até ela, mas você tem que realmente resumir a informação ali. A informação tem que caber nos 2 primeiros quadros. Então, é exatamente isso. Legal. Cara, você até citou Mônica. Você fez um trabalho, né, pra MSP. Fiz. E foi... Cara, isso me... Aí, tá vendo? Sempre me surpreende. A gente tem essa coisa de que a gente sofre tanta porrada por causa de piada de religião, que a gente fica, mano, como que a MSP vai chamar o Carlos Ruas pra fazer uma tirinha da Mônica? Chamou. Do caralho, mano. Sim, como é que foi isso? Eu fiz o Cebolinha, a Mônica Pelados. Olha só. E passou também. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava com 4, 5 anos de um sábado qualquer. Tinha ganhado o HQ Mix em 2012. Nossa, estamos ficando velho. 2012 eu ganhei. Nossa. Foi uma premiação de quadrinhos. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado, que mostrou que estava indo pelo caminho certo. Tinha só 2 anos de um sábado qualquer. E no ano seguinte veio o MSP, que é MSP, Maurício de Souza por fulano. Porque ele é desenhado por alguém. Tá. Por isso que é MSP. É uma coleção de livros com, assim, 50 artistas desenhando o Maurício de Souza. Então, você desenha a Mônica, você desenha o Cebolinha, cada um faz uma história. E se bem que o MSP, no início, era uma homenagem. Então, assim, era um livro dessa grossura, com, sei lá, 50 quadrinistas, cada um tinha direito a 5 folhas. Então, era uma historinha rápida. A coisa deu certo e eles resolveram expandir esse universo. Agora não, agora é um livro só para um quadrinista. Aí chamavam um cara, por exemplo, os irmãos Cafage foram os primeiros, desenharam a Mônica, Laços. Laços, que virou filme. Que virou filme. Olha como deu certo, né? E aí eles viram que, existem muita gente talentosa no Brasil e que pode desenhar os personagens do Maurício de Souza, né, nesse novo universo que estamos criando, que é o universo do MSP. E começaram a convidar um monte de gente. Chico Bento, você vai ficar com o Chico Bento, você vai ficar com o Franjinha, você vai ficar com o Horácio. O Koala, Fábio Koala, que ele é um amigo meu de quadrinhos, ele tem o canal dele que é Mentirinhas. Ele fez o Horácio do Maurício de Souza, que ficou muito legal. Então, muito legal porque também isso destaca novos talentos que estão surgindo, né? Olha que legal cair uma Mônica no seu colo. Assim. Faz aí a Mônica. Caralho, né? Olha que prestígio. Eu participei do MSP, da segunda edição, que são vários quadrinistas. E eu fiz uma historinha que era a criação, já que eu mexo com religião, eu fiz o Gênesis da Turma da Mônica. Então, era uma mão com lápis que desenhava a primeira mulher, o primeiro homem. Que da hora. E aí teria aí uma brincadeira com a história bíblica do Gênesis, tudo, mas seria a criação. A origem. A origem. O né? mito da criação. Né? Será que o Maurício de Souza existe? Será que não existe? Que da hora. Pois foi bem legal. Foi bem legal ter sido convidado e ter prestigiado o Maurício de Souza. E dá pra encontrar se seu quadrinho aonde? Dá. O MSP dá pra encontrar na internet, porque é da Panini, então coisa mais fácil do mundo de achar. E os meus quadrinhos, a maioria você irá encontrar no umalojaqualquer.com, diversão para a sua família, que é a minha lojinha. Cara, essa coisa que você me falou do seu amigo, do Koala, existe um circuito de quadrinistas, assim, de chargistas que se conversam, porque
stand-up, apesar de também ser um trabalho também solitário, né? Porque é você com você mesmo, a gente troca muito, a gente precisa um do outro para fazer show e fazer as coisas. Mas o quadrinho, se vocês quiserem se fechar ali no... Nem os escritores que viram ermitões, assim, e vai viver na floresta, dá para fazer isso. Dá. Rola um circuito? Rola um circuito. É um público... assim, é uma galera pequena, uma galera pouca, né? Então todo mundo se conhece. Quando você conhece um que conhece também o cara, é pouca gente, né, que trabalha com isso. Então... E a gente sempre se encontra nos eventos. Bem, isso, obviamente, antes da pandemia. Tinha os eventos de quadrinho... todo mês tinha um bom evento de quadrinho em algum lugar no Brasil. E aí acaba que você chegava lá, e aí, Will? E aí, Koala? Né? Ficava todo na mesinha, né, autografando, né? Então, cria uma turminha, né? E a gente tem grupos no WhatsApp, a gente se comunica. É legal, é legal. E você vai conhecendo a nova geração também. Do nada aparece um cara assim de, sei lá, 15 anos na mesa do seu lado e você olha assim, cara, quem é esse cara? Um monte de gente ali, pô, fulano. É legal, é a nova geração. Né? E é uma geração que já... tem outros grupos, outros círculos que estão surgindo. Né? Por exemplo, eu sou da geração do Will Tirando, do Fábio Koala, do Mentirinhas. O Dahmer, por exemplo, do Malvados, é uma geração atrás da minha já. A minha geração foi muito boa, gostei muito. Foi o auge dos blogs. Pegou os anos 90, os anos 2000, quando as redes sociais não tinham muita força ainda, o Orkut estava surgindo e era o império romano dos blogs. A hegemonia na internet era os blogs. Vocês pegaram talvez essa época aqui. Sim. A gente abria várias janelas, quando abria nosso navegador Explore, você abria várias janelas de blogs que você gostava. Tinha Jacaré Banguela, tinha Kibiloco, o Mortadela, né? Charges também, né? Charges.com. Foi uma época muito boa. E você conseguia viver daquilo. Sua profissão era blogueiro. Isso acabou com a ascensão do Facebook. Facebook, pro Império Romano, dos blogs foi terrível. Foi massacrado. Queda de Constantinopla. Exatamente, foi a queda de Constantinopla. Engraçado, porque a gente imagina que era até mais fácil compartilhar a charge, o material ali, e não, né? Compartilhar a charge, você fala, era mais fácil antes? Não, eu digo assim, agora com o Facebook fica mais fácil espalhar o trabalho, mas sim, talvez monetizar. Mas perdemos a monetização. Porque o blog, ele tinha um formato monetizável. Você tinha um patrocinador. Tinha muito blog que era patrocinado pela UOL, por exemplo. Eu tinha o portal Pop. Eles me pagavam R$2.000 por mês só para ter o banner ali. E há 20 anos atrás... Nossa, 20 anos atrás... Não, pelo amor de Deus. Há 10 anos atrás, R$2.000 era muita coisa. Né? Hoje em dia é o dobro disso. Talvez o que hoje é R$4.000 seria o que era R$2.000 há 10 anos atrás. E só para botar o banner lá, tipo, você não precisa ter um trabalho diário para fazer uma coisa para eles. Não, é só deixa ele quieto e faz seu desenho. Né? E isso era um patrocínio. E aí tinha área para anúncios. Anúncio que era assim, eu quero botar um mês, um cara que é padaria do seu João, um mês aí, tudo. Certo. Então tinha várias maneiras de você monetizar. E isso, que era o meu blog, que era um blog de quadrinho e que não era o top de categoria. Eu estava na segunda divisão dos blogs, né? Jacaré Banguela, Kibiloco, estava na primeira divisão. Então se eu estava conseguindo viver de blog, imagina esses outros caras, né? Não Salvo está hoje até aí, mas ele, desde aquela época ele já existia. Então assim, foi muito bom essa época, tanto no quesito de trabalho quanto de remuneração. Quando surgiu as redes sociais foi muito rápido, foi questão de um ano. O Facebook veio porque você tinha blogs de humor, então você entrava para ver figurinhas engraçadinhas de humor. Com o Facebook você não precisava mais ir até a fonte vinha até você. Na sua timeline aparecia já coisas engraçadinhas, entende? Ou você seguia a página e aí, né, de alguém e aí aparecia ali, mas você não entrava mais num blog para ver. O blog começou a virar portfólio, começou a virar currículo, né? A pessoa não ia mais até lá. E eu lembro dos blogueiros falando, cara, o que está acontecendo? Minha audiência está caindo e não sei o que lá, porque foi muito rápido. E ninguém entendeu o que está acontecendo. Eu lembro do cara do Ocioso. O Ocioso era um agregador de blogs. Eu não sei se vocês lembram disso. Era um agregador, tinha várias novidades. O que tem nesse blog? Era vários quadradinhos pequenininhos, 50 blogs em uma janela. Ele era um agregador de blogs. Aí você conhecia blogs novos. E era o ocioso.com. E o cara do Ocioso falou, cara, a gente tem que combater isso.
porque a gente está perdendo nosso mercado, não sei o que lá. Eu falei, cara, a gente não tem que combater isso, a gente tem que tentar surfar nessa onda nova. Né? Porque o mercado é cruel, o mercado do nada... Adapte-se ou morra. Adapte-se ou morra, exatamente. A novidade agora é vestir laranja, gente. Tem que vestir laranja. Senão o mercado é cruel, é selvagem, né? Então, assim, eu me inscrevi. Por isso que minha página no Facebook tem 2 milhões de seguidores. Porque eu fui um dos primeiros, quando o Facebook lançou o formato página, que era uma coisa ainda que as pessoas não entendiam, o que é isso, né? Perfil é página. Eu fui o primeiro lá, página, um sábado qualquer. E como eles queriam expandir, da vazão, então não tinha essa limitação ainda de público que eles fazem hoje, que é um poder aprisionado. Só mostra para 0,5% do seu público, sabe? Migalhas. Porra, poder aprisionado. Não posso usar esses 2 milhões. Mas na época eles queriam expandir, então estava crescendo 5 mil por dia. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Eu tava assim, caralho! Né? Então e o meu bom é que assim, eu não vivia de blog. Meu conteúdo estava em um blog. Eu vivia de quadrinho. Então, eu só peguei meus quadrinhos e joguei nas redes sociais. Certo. E funcionou. E eu tenho que continuar. O mercado muda muito rápido. Então, agora é o quê? Agora é TikTok. Né? Nossa, eu tô ficando velho já. Minha sobrinha tentou me mostrar esse TikTok. Eu não sei se vocês conseguiram aprender a mexer nisso. Cara, é aquela coisa é que assim, a gente perde a paciência. Porque, tipo assim, a gente... Se fosse há 10 anos atrás, a gente ia mexer tanto que uma hora a gente ia aprender. Sim. Tá ligado? Sim. Aqui hoje a gente olha e fala, de novo, mais uma coisa. Cara, eu lembro da época do ICQ, entendeu? Já são várias coisas que a gente teve que aprender a mexer e uma hora teve que abrir mão, tá ligado? Sim. Então você vai abrindo, né? Mas eu tenho aquele medinho de que, porra, vai que é um mercado novo, crescente, daqui a 2, 3 anos só vai ser TikTok pra todo lugar. Instagram morreu. E nós seremos velhos num banco de praça. Como é que mexe nessa coisa? E não sei o que lá. E já ficamos pra trás. Então eu tô tentando aprender a mexer nesse TikTok. Dá pra editar o vídeo enquanto você grava pedacinhos, pode botar efeito, legenda. Eu não sei ainda, mas tem que ficar mais próximo da minha sobrinha pra ela me mostrar isso. Mas... tem que ficar mais próximo da minha sobrinha. Por interesse, né? Claro, ó, te paguei um almoço aqui, mas me ensina. Só via no Natal agora. Me mostra aí como é que faz aí o negócio. É que eu vim pra São Paulo, minha família tá toda no Rio de Janeiro, sou do Rio, né? Muita gente, né, que quer viver de humor, viver de arte, vem para São Paulo, porque aqui pipoca mais a vida cultural, e eu fiz isso. Estou há 4 anos aqui em São Paulo. Mas aí, resumindo, é isso. Então, as redes sociais dominaram o mercado, eu consegui surfar nessa onda, e por isso que a gente tem que ficar sempre atento nisso, nessas mudanças que ocorrem no mercado. Nem sei mais por que a gente está falando sobre o mercado. Sabe que você estava falando do TikTok? Eu acho que o seu conteúdo, até eu sei que você tem animação também, ele se encaixaria bem no TikTok. Porque é isso, você tem a capacidade de fazer a piada rápido. Então, se você conseguisse fazer essas animações pro TikTok, talvez fosse interessante, tá ligado? A animação funcionaria. A tirinha nem tanto, mas a animação funcionaria. E eu fiz animações pela Paramaker. Há muito tempo atrás, e eu continuo fazendo hoje by myself. As animações do YouTube começaram quando o Felipe Neto criou a Paramaker. E ele se interessou num sábado qualquer, e ele chegou até mim e falou, Ruas, queria fazer a animações num sábado qualquer. E eu fiquei muito feliz, porque ele tinha já uma notoriedade naquela época, né? Já era um vlogueiro famoso, não tanto quanto hoje, mas ele já tinha, né, um certo poder virtual. Ele tinha criado a Paramaker, né, com 1000 promessas, tudo. E eu fiquei maravilhado. E ele entraria com investimento. Eu só entraria com a ala criativa, com storyboard. E eu dirigia os dubladores, o animador, ele me deu todas as ferramentas. E foi muito legal, foi um ano e meio de canal de um sábado qualquer de animação. Eu não sabia disso. E tá lá até hoje? Patrocinado pela Paramaker. Caramba. Tá lá até hoje, porém a Paramaker acabou. Foi vendida, né? Foi vendida para uma empresa francesa, mas mesmo assim ele já tinha saído da Paramaker antes, pelo que eu me lembro. E a Paramaker andou por maus bocados também. Quando deu a primeira crise no Brasil, no governo Dilma, acho que o segundo mandato dela, que aí o Brasil entrou em recessão, empresas começaram a fechar, a Paramaker passou por maus bocados e teve que cortar qualquer tipo de investimento que eles tinham, demitiram funcionários, né, para a sobrevivência da empresa. E o meu canal era animação.
Não é barato fazer animação. Uhum. Você tem que pagar um único animador para isso. Ele ganhava muito bem para fazer. Você tem dubladores. Não é só um cara que aparece na televisão para ficar falando. Então você tinha ali uma equipe para fazer aquilo. Uhum. E, obviamente, era caro fazer. E não tinha ainda um patrocínio, um retorno. Ainda estava em fase de investimento. Né? Não tinha um patrocinador forte para manter a balança ali equilibrada. Então, o canal foi cortado da lista da Paramake. É compreensivo, não fiquei chateado, né, do canal ter saído, mas não condenei a Paramake. Até Mas porque... esse era um canal separado do Parafernália. Era um canal que estava embaixo do guarda-chuva da Paramaker, mas era um canal separado. Esses vídeos não foram postados no mesmo canal. Era separado. Separado. É. Tinha um nome ou era... Não, era canal de um sábado qualquer. Era um e no canal... final da animação aparecia Paramaker. Entendi. Paramaker Produções. Como a produção só. Exatamente. Entendi. Quem está por trás disso. Saquei. Né? E aí ficou 2 anos parado, porque eu não tinha cacife depois para botar dinheiro ali. E os patrocinadores também que eu corri atrás, assim, é religião, aí tinha que explicar, né? O Felipe Neto era um cara mais antenado no mundo virtual, não sei o quê. Tem muitos patrocinadores que são engessados ainda, né? Não, isso é religião, não sei o quê. E aí eu resolvi fazer um clube de apoiadores. Depois de 2 anos, eu falei, quer saber? Vou fazer um clube de apoiadores. Então eu tenho um Catarse assinaturas, que pessoas me ajudam financeiramente, exclusivamente para financiar as animações. Eu faço uma por bimestre. Então voltou o canal de animação. E eu tô voltando também meio que como vlogueiro. Isso de eu estar aqui hoje, tá aparecendo. Então eu também tô tentando aparecer mais no meu canal. No que eu falei da mitologia egípcia, eu fiz um vídeo explicando o criacionismo egípcio e o submundo egípcio. Essa palhinha que eu dei aqui do Detonado, do Livro dos Mortos, nossa, eu nem falei do julgamento, né? Depois do portão, que é a parte mais legal. Mas isso tá no vídeo do submundo. Né? Então eu tô falando de mitologia, de religiões, para ver aí também se eu funciono como, sei lá, vlogueiro, algo assim. Um host, né? Vamos ver, não só quadrinho, né? Vamos ver. Esse negócio da animação, eu já tentei fazer uma animação também, já tinha o projeto escrito, tive reuniões com algumas empresas, tipo, que faz o Peixonauta, teve uma outra também que a gente chegou a se reunir, mas é isso, é muito caro e você já tem que ter uma coisa meio pronta para apresentar. E aí é isso, né, para se sustentar, continuar produzindo é muito foda. Mas, tipo, você conseguiu aí com esse grupo de apoiadores, de repente, por exemplo, o Marcos Castro fez um jogo. Porque eu vejo muito potencial, assim, eu olho e falo, cara, dá pra fazer esse Deus aqui. Teve até um jogo de Jesus aí recentemente, direto aparece nos anúncios antes do YouTube. Você pensa em voltar com isso pra uma coisa mais longa, pra uma coisa mais, de repente, TV? Porque rolou, né? Irmão do Jorel, Historietas da Sombra, tá rolando, né? Cara, eu tô fazendo roteiro pra um desenho animado. Isso é um freela. Não tem nada a ver com o sábado. Não é seu. Não é meu. É um freela. Um cara chegou, eu não posso falar que desenho animado mas porque não foi lançado ainda. Mas foi legal isso, foi bacana. O cara chegou e falou, a gente tá querendo fazer um desenho animado e tá precisando de roteirista e queria chamar você. Então tá sendo minha primeira experiência como realmente roteirista de um desenho animado. Ok, eu fazia já o roteiro das animações sábado qualquer. Mas o desenho animado televisivo é um pouco diferente, a mecânica, o humor. Tá sendo bem legal a experiência. Isso que você disse, a animação dificilmente funciona no YouTube, porque o algoritmo hoje quer conteúdo o tempo todo. Né? Tem podcast, faz cortes também, porque você tem que preencher, algoritmo, né? E animação, cara, para fazer 1 minuto de animação, você fica quase 2 semanas. Entende como são universos completamente diferentes, né? Os caras ficam 1 ano para fazer, sei lá, 10 episódios, né? Que é a primeira temporada de um desenho. E, pô, você quer fazer animação no canal de... Como assim? Como que o YouTube vai aceitar? O algoritmo do YouTube vai aceitar isso? Então, sempre foi muito difícil. Que eu fazia lá com a Paramaker, como eles conseguiam pagar mais de um animador, era 1 por semana que a gente fazia, de 1 minuto. E olhe lá, o animador estava morrendo, desesperado, não estava dando conta. Né? Eu fazia 1 minuto em 1 semana. Então, não casa. Precisa ter uma estrutura muito grande, porque, por exemplo, a gente que assiste desenhos, tipo, sei lá, o Mundo de Dexter no Cartoon Network, que é uma mega super estrutura, e é contínuo, né? As temporadas eu acho que não tem nem intervalo, ou volta do começo. Sim. É muita gente, por isso que tem um volume tão alto de episódios, é isso?
Como assim? Tipo, se você disse que uma animação demora, tipo, 1 ano pra fazer 10 episódios, certo? Sim. E, tipo, quando a gente era criança, a gente via desenhos animados que, cara, era episódio, assim, pra caramba e tal. Eu não sei se era uma ilusão da criança, tava vendo o mesmo episódio 20 vezes, ou se, tipo, a estrutura era tão grande que conseguia se produzir em massa. Equipe muito grande, né? Equipe muito grande. É, tipo, Sim. muita gente, né? Aí é Cartoon Network, aí tem cacife, muita gente envolvida, deve ter uns 10 roteiristas aí, não é só um, então a coisa funciona melhor. Mas Caverna do Dragão teve acho que 3 episódios, velho. Você tem essa sensação que teve 13 episódios? 13? Ficava repetindo, acho que 13. Sério? Não é possível. Não é lenda urbana isso não, cara? Não, é algo assim, é muito pouco. É muito pouco. É porque ficava reprisando e a gente não tinha ideia. Tipo, a gente pegava um sábado, depois no outro sábado. Não, mas tudo bem, mas tem uns tipo, sei lá, Dragon Ball. Laboratório de Dexter que era, mano, não eram 13 episódios, era episódio pra caralho. Então, mas por exemplo, hoje você tem o Irmão do Jorel, você tem tipo, sei lá, 3 temporadas com 13 episódios. É pouco também e se sustenta, né? Porque é uma outra coisa, uma outra plataforma, né? Sim, é uma outra plataforma, concordo. Mas eu queria voltar um pouco naquilo do Catarse que você falou, que é uma plataforma hoje que é muito importante para os artistas. Artistas de uma forma geral. O Castro Brothers, realmente, eles fizeram um jogo A Lenda do Herói e que funcionou maravilhosamente. Ele foi o projeto nerd que mais arrecadou no Catarse. Ele ficou aí no top 1 durante, acho que mais de 5 anos. Porra. Aí ele foi desbancado pela Jambô, a editora Jambô, com RPG que eles fazem. Tormenta. Uma RPG chamada Tormenta. Aí desbancou os irmãos Castro. E que eles arrecadaram acho que 1 milhão com Tormenta. Sensacional. Um RPG nacional, brasileiro, né? Arrecadar 1 milhão em financiamento coletivo. E aí depois chegou o Jovem Nerd, com o livro Cthulhu. A aventura de RPG deles, não sei se vocês ficaram sabendo, eles têm o Jovem Nerd, eles têm uma aventura em RPG, que eles fazem um podcast do RPG deles jogando RPG, só que com pirotecnia, com música, eles editam a aventura inteira, e parece que isso rolou por mais de 10 anos, essa aventura de RPG. Então quem acompanhou lá do início, nossa, né, uma temporada de 10 anos já, né? E eles resolveram lançar um livro do RPG deles. E bateu, acho que 8 milhões. Nossa. 8, 10. A última vez que eu vi era 8, mas acho que foi 10 ou 11 milhões. Então, assim, eles não souberam brincar. Chegaram bicando a porta, né? A maior arrecadação do Nerd do Catarse era 1 milhão e eles, 11 milhões. Caraca, velho. Em um mês. Imagina, um mês. Você faz um projeto do Catarse, em um mês cai no seu colo 11 milhões de reais. Nossa, surreal, né? Muito foda. Sensacional. Mas também é uma construção de 11 anos, né? Desse RPG. E, mano, é muito legal, né? O jeito que eles editam. Tipo, é uma puta arte aquilo, tá ligado? Eu nunca cheguei a assistir o RPG deles, mas eu acompanho eles. Eles são sensacionais, né? O poder de engajamento que eles têm e a confiança que eles passam. E uma confiança, assim, existente, né? As propagandas que eles fazem são super legais, têm a ver com a temática deles, nunca foram furadas. Eles têm um poder de engajamento sensacional. Você entra no canal deles, aí assim, tem canais que tem mais inscritos do que eles, mas vai engajar aquele público todo. Eles são os maiores engajadores da internet que eu conheço. Tem gente que tem 1 milhão de pessoas no canal, faz a propaganda de uma camisa, 3 pessoas compram. Hoje em dia não importa ter números, tem que ter engajamento. Que é muito mais difícil do que ter número, né? Muito mais difícil. Você fala pra galera, vai pra esquerda, vai pra direita, sabe? E o Jovem Nerd consegue fazer isso. E agora tem uma briguinha boba, né? Que a galera quer ficar rivalizando eles com o Flow, porque o Flow tá em alta também e tal. E aí, tipo, tem uma galera que vem falar, não, porque o Jovem Nerd não tem tantos números, o Jovem Nerd não sei... Mano, os caras acabaram de ser comprados pela Magazine Luiza. Você entende a força disso? Tipo, é isso, é um poder de influência bizarro. A galera é fiel, porque é um trabalho muito concreto há muito tempo, né, mano? É muito consistente, muito consistente. Numa época que tudo era mato, né? Sim. Tipo assim, cara, eles acreditaram num lugar que era meio árido, assim. Eles têm podcast há mais de 10 anos. Então, na época que... Meu pai descobriu que é podcast há 6 meses, imagina esses caras que, tipo, há 10 anos, assim, os caras não tinham nem a menor ideia do que tava acontecendo, né? Sim. Eles surfaram na onda quando não tinha mar. Exatamente. Né? A gente está surfando um pouco na onda do podcast, se popularizou. Você vê muita gente fazendo agora, testando, experimentando, né? Uma mídia que está chegando para ficar. Mas eles
fizeram isso no deserto, cara. Então, os caras mandam bem, gosto muito deles. Mandam bem. Mano, mas sobre o seu processo criativo, assim, o que você traz de outras áreas? Tipo, o que você consome, além de história e teologia, mas o que você traz de outras áreas para construir suas piadas, para, sei lá, talvez no seu traço também? História e teologia. Basicamente isso. Basicamente. E quadrinhos. Minha biblioteca inteira, eu adoro livro. Adoro carregar peso em mudança. Fiz 3 mudanças em 2 meses. Maravilha! Encaixotar aqueles livros. Entope um caminhão inteiro suas estantes. Você fala, nossa, quanto livro que eu tenho. Nossa, empacotar, desempacotar aquilo. Mas que seja, né? E o Kindle. Você tem um Kindle, mas não. Você compra livros. Você vai viajar, você leva o Kindle com 200 livros e leva os seus livros. Pois bem. Então, se você for ver minha estante, você vai ver religião, mitologia e quadrinho. Aí multiplica aí por, sei lá, né, o 20 por 50, né? É isso. Só tem isso. Porque eu tava vendo seu Twitter, aí tinha assim, você tinha várias postagens, aí tinha uma lá que era assim, você tava elogiando a Cidade Invisível, né, que é a série do Netflix sobre... de mitologia indígena, digamos sobre assim. folclore e tal, folclore brasileiro. Folclore brasileiro. Tá dando muito certo, indo muito bem, inclusive escrito pelo Rafael Dracon, que é aquele cara que eu te falei, que eu acho que seria muito legal trazer. E, enfim, mas tá em Los Angeles. Acho que é um pouco difícil esse translado. Pô, mas gostei bastante. A produção, muito legal, né? Produção bacana, os efeitos especiais, não decepcionou. E o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, se eu não me engano, né? Mas assim, o que eu entendi é que eles são escritores de fantasia aqui, eu já li alguns livros dele. Eles saíram daqui e foi pra lá, pra Los Angeles, pra vender série. Aí vendeu uma série lá, que era de uma história mexicana, e agora a Cidade Invisível tá dando certo pra caralho. Mas o que eu ia falar? Eu vi você comentando, aí tipo tinha, sei lá, 3 posts depois você tava fazendo uma piada sobre folclore brasileiro. Sim. E eu falei, puta, muito do caralho, porque é isso, você vê ali o cara... inspira. A inspiração do cara, né? Foi uma do Curupira que tava com dor de cabeça, a mula sem cabeça fala, o que é isso? Acho que eu nunca tive. Exatamente. Mula sem cabeça. Né? Mas inspira, às vezes você tá lendo uma coisa e daquilo que você lê, você vem, né? Uma ideia. É engraçado, né? Porque você escreve, né? Sim. Além de desenhar, você escreve. Então, é muito louco essa combinação, porque parece que são coisas tão diferentes e às vezes eu imagino que deve ter gente que só desenha e outra pessoa escreve, né? E tem que ter um timing de humor muito bom, porque é piada, no final das contas, de uma certa forma ainda é piada, né? Você não tem nenhuma ligação mais próxima com comédia além do quadrinho, assim? Olha, eu vou confessar pra vocês que eu já tive interesse em tentar fazer stand-up. Eu já tentei paquerar o stand-up. Mas eu tô inseguro ainda. Eu não sei, vocês fazem stand-up até hoje, né? Pois é. Vontade eu tenho, mas assim, o meu humor, minha vida inteira foi no papel. Humor falado é diferente, tem um tempo certo, a hora de falar. Você tem que tomar cuidado para não explicar piada, para não rir tanto. Então, eu ainda acho que eu tô engatinhando ainda no palco, tem pessoas te vendo. Tinha nem esse desenho ali no seu quarto. Tá, stand-up você queria no seu quarto também. Mas assim, você publica... E é isso aí, você vai almoçar, entende? O stand-up... Tem uma galera ali ao vivo ali te olhando. Feedback em tempo real. Exatamente, sabe? Eu tô muito inseguro ainda. Eu não sei. Mas existe essa possibilidade. Então. Existe. Vai que vocês fazem eu abrir um show aí de vocês. Pode ser. Se chama pra 5 minutos ia ser maneiro, cara. Levar uns tomates lá. E aí, pessoal? E aí, o que Deus disse? Não sei. Mas o hate de internet é bem... Ele prepara um pouco pro stand-up. Não é a mesma coisa. Stand-up eu acho mais pesado, porque é isso. É uma humilhação pública na sua cara. É um bagulho pesado. Mas o hate de internet ele prepara, porque você tá tão acostumado a gente tentar destruir o trabalho e você fala, não, é bom sim, vou lá... que quando você chega no stand-up, você já chega um pouco mais vacinado, tá ligado? Talvez. E Vocês têm isso de... Do quê? Sempre dá atenção quando sobe no palco ou depois já passando? Tipo, se você comparar a primeira vez, né, que você fica, 3 dias sem dormir, e você fala, o que vai ser? Para as últimas vezes que você tem uma mini tensão que é meio controlada, né, porque você tem algumas ferramentas que você pode contornar as paradas, mas tá ali, né, ela tá ali de outro jeito, é muito diferente como ela vai se transformando, né. E é importante ter essa mini tensão pra você estar alerta. Isso é um bagulho importante. Mas o cara que é criativo, eu acho... Até que eu comecei a fazer stand-up porque eu queria fazer cinema.
E Olha aí, só. hoje em dia, eu quero fazer stand-up. Tipo, cinema, beleza, talvez eu queira, mas assim, não é a minha prioridade, sabe? Uhum. O que eu quero é ficar bom no stand-up. Porque o stand-up, ele é democrático, assim, nesse sentido de Sim. que é você se vira lá pra fazer um negócio, não precisa de grandes estruturas. E você escreveu pra caramba, querendo ou não, cara. Você tá 10 anos escrevendo piada, tudo bem que tem personagem e tal, mas com certeza nessa porrada de quadrinhos que você tem, deve ter um monte de piada que dá pra converter pro palco. Eu acho que sim, cara. Eu acho que esses 10 anos de material teria que ter uma adaptação, obviamente, mas com certeza, se cavar, tem umas frases ali que talvez Sim, juntando com aqui, certeza. juntando ali, Premissas, um né? olhar de stand-up ali, dá pra fazer uns textos. Eu até já troquei figurinha um pouco com o pessoal do stand-up, com, por exemplo, Camejo é um cara que eu conheço bastante. Quero conhecê-lo mais, assim, de, vamos tomar um chopp, assim, mas eu lembro que ele me convidou para ir no Comedians. E foi muito legal, porque esse convite fez eu conhecer a galera do Em Pé na Rede, Sei. né, que tem o Murilo Couto, Rominho tem, Braga e os o grupo dele. Isso, exatamente. Foi muito legal ter conhecido esse pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, como a minha área é quadrinho, meu universo é quadrinho, né? Então, eu não ainda estendi laços de passar lá em casa, não sei o que lá. Pretendo. O pessoal legal, o pessoal bacana, gostei de ter conhecido eles. Mas são universos, né, diferentes, de áreas diferentes. Eu tenho um grupo dos quadrinistas, dos eventos, né? Mas o mundo do stand-up está ali do meu lado, né? Às vezes eu oscilo um pouco ali, conheço uma galera, estou conhecendo vocês, né? Eu acho que é possível que tenha um dia aí que, quem sabe, eu tente fazer uma experiência. Né? Quando os shows voltarem, a gente já vai te convidar, então já vai preparando seus 5 minutos pra fazer. Vou pedir proteção dos deuses, né? Ver se, eu falei bem de vocês, hein? Piadas saudáveis. É bom que você fizer piada de religião, já veio o Humberto depois, que nada que você falar vai ser tão pesado assim. Você sabe que eu perguntei isso das referências? Porque a primeira vez que eu conheci seu trabalho, vou confessar isso aqui pra você, o que aconteceu. Eu e o Gustavo Pompiani, há uns 10 anos atrás, talvez, a gente fazia o Saque do Divino, que era Deus e São Pedro, eles resolviam os problemas do universo. Então chegava lá, Pompiani era Deus, que ele é gordo, a gente acha que Deus é gordo. E eu era São Pedro, eu usava asas, eu tinha cabelo grande, assim, aí a barbona e tal. Mas isso foi um stand-up, uma peça? Eu não peguei um sketch pra internet a gente fazia. Ah, mas sketch na internet? Tinha uma série pra internet que a gente fazia e gravava pra TV Osasco. A TV Osasco a gente gravava. Saudosa. Era muito legal. Que legal agora isso, mudou cara. de nome, agora é Connect TV. Se eu tivesse aí, fosse da sua turma, eu teria entrado nessa aí também. Então, olha que doido. Saque divino. Era muito legal de fazer, tipo, a gente se divertia pra caralho. Inclusive, uma vez o padre da minha paróquia lá, quando eu era criança, foi lá, falou, tem que tirar os meninos, muito... Deus não fala palavrão e não sei o quê. Deus não é obeso. Isso é muito engraçado, esse cara gordofóbico. Quem é você pra dizer como Deus é? Né? Mas você sabe que o Moana teve problema, né? Que ficaram putos porque o Maui era gordo. E Maui não podia ser gordo. Os caras ficaram bravos lá. E ele fazia Deus? O deus da Polinésia lá. Eu não sei direito. Com todo respeito aí, o pessoal da Polinésia. Grandes desculpa aí. E ele era gordo e aí não... O pessoal ficou curtiram. puto. Mas enfim, e aí alguém viu um quadrinho seu que tinha alguma coisa parecida, tipo de Deus recebendo também as mensagens e tal, e o cara mandou pra gente assim, ó lá, estão copiando vocês. E no dia a gente, falou, não, né, o cara tá copiando, claramente ele tá copiando. Enquanto isso, lá na minha casa, esses caras aqui estão copiando, exatamente. Que história é essa? Aí depois a gente parou pra pensar e falou assim, mano, não tá copiando porra nenhuma, puta trabalho legal do cara. E aí sim eu comecei a conhecer seu trabalho e falar, as ideias estão aí, né? E quando você pega um tema pra fazer humor, quantas pessoas do mundo estão fazendo humor com isso? Uma hora, as ideias batem. Ainda mais você que faz vocês estão numa linha que é exatamente a mesma, né? Tipo, algum quadrinho vai bater com alguma curioso sketch. Isso, porque dá muitas ideias. Saque Celestial dá muitas ideias. Né? Eu fiz nas tirinhas do Saque Celestial. E dá muitas ideias, porque se imagina os anjinhos atendendo o telefone e... não sei, não tô tendo ideia agora, né? O próprio do Todo-Poderoso, né? Exato, era isso que eu ia falar. O Ele Todo-Poderoso, muito tempo antes, boa, já tinha feito. Muito obrigado. Então, quer dizer, é isso, as ideias estão no ar, né, velho? Totalmente. Tô tentando lembrar das ideias que eu tive pro Saque Celestial. Também você escreve todo dia, né, velho? É foda, imagina. Só 10 anos atrás. Tinha uma coisa computação, porque assim, não, isso aí já é pesado. Pode falar, gente. Pode falar, não tem problema. Não, porque répteis, o rabo cresce, né? E o réptil tem um poder de regeneração sensacional.
ao ponto da lagartixa soltar o seu rabo para deixar para o predador, para ela se salvar. E depois o rabo cresce. Né? É que seria como se pra gente nosso braço voltasse a crescer, né? E às vezes eu fico meio indignado com assim, porra, Deus, tipo, qual é? Por que você deu regeneração pro lagarto, que é um mero coadjuvante da Arca de Noé, e nós, a grande criação divina, o motivo de tudo existir, do universo existir, por causa dessas formiguinhas nessa fazendinha que você fez aqui no planeta Terra, e você não bota a regeneração da gente? Não bota a gente que nem Wolverine? Tipo, tem baleia que vive mais que a gente, tem esse papagaio aqui vive mais que a gente, sabe? A gente é limitado, a gente vivia até pouco tempo atrás, 40, 50 anos, agora com a tecnologia, graças à saúde do homem, a gente consegue viver 80 anos, e tem uns bichos que ele criou aí, nada a ver, mora lá na Groenlândia, embaixo do mar, tubarão, que vive 200 anos, que fica lá. Naquele oceano gelado, porra, então se tivesse um saque celestial, eu ia fazer muitas reclamações. Se tivesse aquela urna de coloque aqui suas sugestões, né, iria num tubo pro divino, nossa, eu ia falar horrores. Regeneração, viver 200 anos, que mais? Porra, somos os privilegiados aqui seus, então por favor, né? Essa tecnologia tá ultrapassada, né? Se atualiza. Olha o nosso lar aí, ó. Tem ônibus que voa, tem biblioteca de memória. O nosso lar tem um setor lá que é biblioteca de memória. Parece um corredorzão, não tem Matrix? Guns. Parece várias armas. É um corredor de memórias. Essas memórias estão ali, não sei se estão em bolhas, se estão em livro, mas tem um corredor de cada pessoa? De cada pessoa. Você quer ter suas memórias passadas, eles têm a biblioteca de memórias. Olha que legal. Que né? Meio Harry Potter isso aí, sabe? Total Harry Potter. Biblioteca de memórias. Não, mó da hora isso aí, né? Dá pra você descobrir várias coisas da vida da pessoa, né? Tipo, quem matou fulano? Você me traiu? Não traiu não, amor. Eu vou na biblioteca de memória agora. Não, peraí. O foda é o buffer, né? Tem que ser tipo 8 vezes de velocidade, porque, mano, 40 anos até chegar na parte que você queria ver, tá ligado? Pô, verdade, né? Você tem que ficar atento ali, né? A vida passando. Agora, dá pausa. Não, volta. Você passou 2 anos. É bom que eles têm tempo, né? Eternidade é tempo pra cacete. Não, no espiritismo não. É que você volta. Você volta, você volta pro jogo. Puta, rival. E é legal que tem respawn, né? Porque você morre, volta. Continue. E é legal porque os espiritismos são planos. Né? É que nem jogo de RPG também. Tem vários planos, várias fases. E você tem que subir de nível. No RPG você tem que matar monstrinho. Sobe de nível, vai para um plano maior. Aqui não é matar monstrinho. Aqui você ganha pontinhos pregando a paz, sendo uma pessoa boa, uma alma evoluída, o amor. E aí você consegue mais pontinhos e sobe de nível. Se você não cumpriu bem a sua missão, você vai para um nível intermediário, um nível equilibrado, né, a quantidade de amor e paz que você causou, a evolução espiritual que você tem, e você pode reencarnar, dar um restart e tentar de novo jogar para alcançar um nível maior. Certo. É o que divertido. Mas né? pera, se você... Isso é uma dúvida real agora. É um joguinho infinito. Eu fiquei na dúvida. Então pera, se o cara, ele é essa alma espiritual boa lá e ele atinge o nível, ele não precisa mais voltar? Ou ele vai... pode ser opcional ou não. Ele pode querer, não, quero voltar porque minha mãe tá no nível de cima. Existe comunicação? Existe, mas é visita. Visita, vai embora, né? Então, assim, não, quero morar com minha mãe. Mas ela tá no nível acima. Então, vou voltar pra Terra, quero reencarnar. Vou, sei lá, alimentar umas crianças carentes aí. Vou fazer uma doação pra mais ONG e é nóis. Vou ver se eu consigo morrer. Me mato depois, logo em seguida, pra tentar ver minha mãe. Esse negócio de voltar me dá um desespero, uma angústia. Porque você não quer voltar? Deus me livre, cara. Então reza pro católico, pro Deus católico. Porque... Então você nunca mais... Tem que passar pela puberdade de novo, aí você não sabe a família que você vai cair, você não sabe aonde, o futuro, como vai ser. Eu não quero. Eu acho que tem uma frase muito boa. Vai que você nasce e seu pai fala, meu filhão, isso aí. Tá ok? Esse é meu filho. Exato. Sei lá quem vai ser seu pai. Porque, porra, você é fruto muito do contexto que você nasce, né? De um monte de coisa. Vai saber que pepino que pode dar. Tem uma frase... Eu acho que é Schopenhauer, eu não tenho certeza. Eu acho que é Schopenhauer que o cara fala assim: meu medo não é morrer. Meu medo é nascer de novo. Esse é o meu medo, entendeu? Interessante. Teve uma infância muito dura. Quem vê esse menino todo bonito aqui, filho de João Dória. Você quer mais Red Bull? Tem ali, se você quiser. Não,
acho que tá legal, tá legal. Mas, cara, mas isso é muito Black Mirror mesmo, né? Falando essa sim. frase. Porque se você pegar aquele episódio dos algoritmos lá, cara, é basicamente isso. O que você faz te dá pontos pra você estar numa alta casta da sociedade, tá ligado? Se parar pra pensar, o espiritismo é isso. Total. Mas eu acho que é uma estrutura que você pode encontrar em vários lugares, né? Assim, em diferentes religiões, por exemplo, os caras... os hindus também têm esse sistema de castas, né? Que se você vai bem na sua Não, mas base... a casta deles é no plano real. Então, mas ele tem uma reencarnação que se você vai bem nessa casta, você vai pra uma casta superior na próxima vida, né? Ok, sim. Então é um sistema mais ou menos, sei lá, funciona, porque na empresa, se você vai bem, você passa de cargo, sabe? Essa é uma coisa que num microcosmo dá pra aplicar em vários outros lugares. Sim, você é promovido, né? O céu espírita é meritocrata, né? Meritocracia lá, porque você, fiz, trabalhei. E o bizarro também é que eles honram o trabalho. O espiritismo é descanso eterno do teu cu, descanso eterno. Você já começa, já bota uma pá na sua mão, vamos lá. O trabalhador bate o pontinho lá, vamos lá, cava, porque você já começa trabalhando. Eles têm aquela filosofia de que o trabalho enobrece, né? Não sei se foi a época do Chico Xavier ou se ele cultuava isso, o culto ao trabalho árduo, né? O suor, porque lá você tem, existe um sistema governamental que eu acho legal isso, porque ele detalhou o céu. Ele detalhou o céu. Existe um sistema governamental. Porque, para mim, isso é importante. Se existe um céu, um paraíso cristão, tem que existir um sistema de governo. Tem que existir uma moeda local. Ah, não é moeda. É o que, então? Do que o espírito se alimenta? Ah, tá, não é veia, não é sistema nervoso, não é cérebro. Mas é o que, então? Ah, é luz. Tá, mas como assim luz? Não dá para viver de luz. O que faz essa luz pensar? O que faz essa luz? Né? A gente sabe que é luz aqui, não dá para ter uma vida com isso. Como é que é a sua luz? Né? Se você existe, tem que ter alguma coisa que te alimenta, que te faz viver. Tem que manter essa energia. Manter essa energia. Né? Energia. Mas deixa eu ver no microscópio essa energia. Ela existe. O espírito existe? Então essa energia existe. Então dá para examiná-la, dá para ver em laboratório, dá para ver as moléculas, os átomos, né? Então, eu acho legal porque o céu espírita ele é muito explicado, diferente do céu cristão, né? Morreu, lugar feliz, pessoas que amam, e é isso aí, né? É muito vago. Né? Lá o Chico Xavier fala, não, sistema de governo, existe o governante daquela cidade, daquele plano, e ele trabalha arduamente, nunca tirou férias, mais de 50 anos sem tirar férias. Enquanto passa a carreata com o governante. Uma coisa meio getulista, porque você entra num hospital, tem a foto do governante. Na casa da pessoa tem a foto. Existia uma época, principalmente Getúlio Vargas, que as pessoas tinham foto do Getúlio em casa, né? Então pega um pouco o surfa. O Chico Xavier foi anos 40 que ele escreveu Nosso Lar, né? Getúlio Vargas aí anos 30, eu acho. Então pegou um pouco dessa onda do governante, a foto. E o que eu ia falar do trabalho? Eu estava falando tudo isso por causa do trabalho. Tinha um bônus hora, que era moeda local. Na verdade, é o tempo de trabalho. O bônus hora é assim, eu já estou há 1 ano trabalhando. Para você ter uma casa própria, eu acho que você tem que ficar 8 anos trabalhando. Então, lá existe isso, é tipo um quadro com horários de trabalho que você já teve nesse plano espiritual e o que você tem direito. E aí tinha um cara lá que ele já estava... A casa própria é 8 anos, então tinha um cara lá que ele já estava trabalhando, sei lá, 5 anos já, em busca da casa própria, para quando a mulher falecesse, já chegasse com uma casa. Então ele já estava preparando o terreno ali. É bem interessante isso. Então não é até que a morte se separe, né? Não é que a morte se separe. Tem uma piada, quem tem? É o Bill Burr que tem essa piada do cara que morre antes... E aí a mulher vai morrer 30 anos depois, o cara já tá numa outra vida, fazendo outras coisas. Cheio de orgias e mulheres. Vou ter que voltar com essa aqui, eu te odiava em vida. Tem uma sketch do Porta, né? Que é o Porchat com várias foi daí que eu tirei isso, verdade. Aí a mulher aparece, só que ele morre com 20, sei lá, 30, e a mulher morre com 80. Aí aparece a velha, aí ela... Arnaldo, não sei o que quem é você? Sou tua mulher, finalmente vem dar um beijo. Opa, peraí, o que é isso? Chega pra São Pedro, São Gabriel, qualquer coisa. O que é essa mulher aqui? Tua mulher, ela morreu, agora vocês voltam a ficar juntos. Que porra é essa? Tava ótima, ela tá acabada. Quando eu vi a última vez que eu vi ela tava incrível. E aí, tipo, desenrola, mas é isso, né? Tem essas dúvidas terrenas, eu acho. E esse negócio de ter um sistema ali pra funcionar, né? Tipo, se a gente considerar que
é isso, o Homo sapiens, ele virou Homo sapiens pela capacidade de acreditar em histórias, né? E aí você conseguindo fazer essas pessoas acreditarem em histórias, você conseguiu criar uma religião e uma constituição que funcionassem para que a gente pudesse viver em cidades maiores. Sim. Então, se você for organizar o nosso lar lá no céu, vai precisar de leis, vai precisar de uma religião. Exatamente. Para manter esse povo todo aí, porque apesar que são só os bonzinhos, mas nem todo mundo é santo. Entendeu? Tem então, que ter uma forma de governar essas pessoas, de organizar essas pessoas. Por dia, no mundo, morre mais de 150 mil pessoas. Gente, imagina... Imagina esse terminal do Tietê aí, Um dia! Nossa 150, né? Com licença, aquele posso ajudar, aquele anjinho, né? Posso ajudar, né? Pera aí, gente, calma. Cada um falando uma língua diferente, sabe? E, pera aí, pessoal, você tá indo pra onde, senhor? Ah, tá, você é chinês... E morreu no Brasil. Ih, rapaz, você vai ter que pegar, então, vai ter que falar com o consulado, porque aqui é catolicismo, certo? Então você vai ter que falar com o consulado catolicista para tentar um passaporte para ir para a China, né? Mas lá é um pouco mais restrito, não sei se vai conseguir voltar. O ônibus pro budismo, puta, só passa ano bissexto, vai ter que ficar aqui mesmo, querido. Cara, e é muito doido isso, cara, porque agora que eu lembrei isso que eu falei da China, a China é comunista, então eles não são muito a favor da religião, né? Da liberdade religiosa no país deles. E aí eu lembro que eles estão meio que em guerra com o budismo lá. Porque acho que é o Tibete, eu posso estar falando besteira, acho que o Tibete é a independência. Tem uma região da China que luta muito por independência. Do Dalai Lama, não é? Que é o Tibete. Isso. Então acho que é isso mesmo. E só que é governado pela China, a China comunista não tem esse papo, é autoritarismo, né? E eles são pacifistas, então tentam através de, né, meditação, né, ganhar independência. Mas fazem muita campanha internacional, né, tentam mostrar isso que ocorre no país deles, e a China ela tenta sempre pegar no pé deles. Como existe uma rixa ali, olha que loucura, a China criou uma lei que, como os budistas são muito espirituais, né, e o governo chinês não. Então, o governo chinês criou uma lei que para você morrer, o seu espírito ir para o céu, você precisa de autorização do governo chinês. Nossa, velho. Só pra pegar no pé deles, só pra deixar os budistas, que merda é essa aqui? Sabe? Aí, assim, eles criaram isso pra falar, olha, a gente que manda essa merda aqui, sabe? Pra seu espírito poder ter passagem, você precisa ter o nosso alvará, nossa autorização, né? E eu fico pensando no mundo espiritual comunista chinês, como é que isso funciona, né? Tá o espírito budista, vai ter um guardinha lá, opa, com licença, você tem aí o seu passaporte para continuar seguindo, senhor, é a lei terrena e fizemos uma parceria aqui com a lei também espiritual, é uma parceria dos governos. É uma collab, né? Como é que funciona isso? Né? Esse trâmite, né? Esse trâmite. Se bem que você parar para pensar, os médiuns, eles têm uma função importantíssima que é a ponte. É o telefone. O médium é um telefone, né? E aí, se o assunto for ficar um pouco mais sério, da mesma maneira que eu falei que a minha avó, ela me dava uma faísca de esperança do mundo espiritual, eu tenho uma dúvida aqui na minha cabeça que me incomoda, que é uma faísca agora para o outro lado, para a não existência disso tudo. Que é uma pergunta que eu sempre me faço, que eu vou expor aqui agora para vocês. É um pensamento perturbador. Pelo menos para mim. Ok, mundo espiritual. Fantástico. Não tem aquilo que eu tinha falado com vocês, que se o espírito existe, dá para ser explicado? Se ele é feito de energia, essa energia, ela dá para ser vista em laboratório, ela tem moléculas, ela tem átomos. Ah, não, mas isso é na Terra, lá é diferente. Tá, mas tem alguma coisa. Para você flutuar, arrastar corrente, falar, entende? Você precisa de algo que exista. E esse algo que exista, no mundo de vocês, é explicável. Até porque você já tem carros que voam. Se você tem carros que voam, qual que é a gasolina de vocês? Qual que é a argamassa? Qual que é o tijolo da casa de vocês? Porque vocês fizeram prédios. O nosso lar tem prédio para todo lado. Não é o tijolo terreno, mas então assim, existem aí pessoas, engenheiros, né, que sabem trabalhar com esses... Existem laboratórios que sabem trabalhar com os elementos químicos espirituais para fazer o tijolo de vocês. Perfeito? Né? Caminhamos até aí? Certo. Perfeito. Pois bem, uma coisa que me incomoda. Agora é uma crítica. Um cientista, ele dedica a vida inteira
para trazer benefícios para a sociedade, para trazer descobertas novas, eureka, descobrir uma coisa nova. Quantos cientistas já devem ter morrido nos últimos 5, 10 mil anos? Uma porrada. Quando alguém vem falar com você através de um médium, é sempre alguém falando uma coisa muito... Olha, eu tô num lugar bem, tá tudo bem, fala pra mamãe que eu tô bem. É muito padrão. Cara, me bota aí um cientista de vocês. Eu quero saber qual que é o material do tijolo de vocês. Porque se existe, dá pra provar. Aí entra a ciência, dá pra provar. Vai deixar de ser espiritual, vai virar ciência. Bota 2 cientistas através de um médium pra conversar. Traga a matemática de vocês. Traga os elementos químicos de vocês. Traga a física de vocês. Porque se existe, dá para provar. E uma vez existindo, uma vez vocês trazendo a matemática de vocês e a gente pegando com a nossa, a gente consegue criar uma ponte, realmente, um telefone que fala com a sua avó que faleceu. Porque virou explicável aquele mundo. Não virou uma coisa mais espiritual. Vai ser que nem o fogo de antigamente, em que era necessário um Deus para explicar aquele fogo. Antigamente era politeísmo. Você precisava de deuses para explicar cada fenômeno que ocorria na natureza. O Deus da chuva, Deus do fogo, porque senão você sabia explicar aquela porcaria. Hoje nós não sabemos explicar o plano espiritual. Então, ele está no plano etéreo, místico. Se um dia a gente conseguir explicar isso que nem explicou o fogo, não vai deixar de ser espiritual, vai se tornar ciência. E aí sim a morte não vai ter mais temor, a gente não vai ter medo de morrer. Realmente é apenas uma passagem. Eu consigo falar com a minha avó, olha o quanto revolucionário que seria isso. E isso não é tão viagem. Se existe um céu espiritual, isso não é tão viagem. Basta trazer uma equação matemática. E até hoje isso nunca aconteceu. Por quê? Porque senão o dízimo não cai no final do mês, né, amigo? Aí não dá pra manter a minha estrutura aqui. DDD é caro, né? DDD é caríssimo. Esse negócio de mármore aqui, Fala ó. com a tua avó, isso aqui caro, é caro, porra. Eu vejo 2 caminhos. Falar com a tua avó é caro, né? Sabe quantas moedas espirituais custa a conversão do real? 200 horas de trabalho lá em cima, meu amigo. Você vai chegar devendo lá. Considerando que sua avó foi bem, né? Não... Para mim existem duas explicações. Uma, não existe. É criação nossa. É o desejo que nós temos, é a agonia de morrer, é o medo da morte. Religião só existe por causa que existe a morte. O medo da morte faz a gente criar um final feliz, um céu confortável, um reino encantado. Porra, olha que triste morrer e acabar. Acabou. Como assim acabou? Olha que legal que eu sou. Olha o meu ego onde tá. Como assim eu vou morrer? Olha quantos bens eu juntei nesse tempo, eu não vou levar. Como assim? Né? É triste morrer para muitas pessoas. Ainda mais quando não tem nada do outro lado. Né? É muito mais agoniante, acho que ser ateu, no sentido de que, cara, não vai ter nada. Né? Que merda. E aí que surge a religião e vai te dar explicações maravilhosas, apetitosas, numa bandeja, uma picanha ao alho, suculenta, irresistível, e uma picanha mais saborosa que a outra. Né? Como resistir a esse sabor? Né? Como não querer se alimentar dessa picanha? Como ser ateu? Como ser vegetariano e não querer essa picanha saborosa? Essa saída, essa fuga, esse final feliz, esse final Disney. Mas como a gente até hoje não conseguiu evidência do outro lado, como a gente não conseguiu... E ainda mais existe uma ponte. Existe uma ponte. Qual o problema de, em vez da mamãe, do papai, tô bem, tô legal... Qual o problema de trazer um cientista e trazer um cálculo, trazer realmente algo concreto? Me traz um tijolo, me traz um chaveirinho de lembrança espiritual, qualquer coisa que chegue aqui, pô, legal, provamos, existe, né? Então, número 1, não existe. E a religião é apenas uma fuga nossa, né? Porque a morte é uma coisa real em nossas vidas. Segunda opção é um governo autoritário. É uma Coreia do Norte. E eles não querem que a gente descubra que tem cientista lá e qual que é o tijolo e qual que é a equação matemática. E aí já entra num filme de conspiração e loucura que seria divertidíssimo se fosse isso. Bem, talvez não quando a gente morresse, né? Mas, porque assim, uma coisa que me incomoda quando eu li O Nosso Lar é porque é todo mundo feliz. É todo mundo, eu trago amor, você morre, é todo mundo, oi, beijos de luz.
gratiluz. Chega uma hora que eu falo, puta que pariu. Ninguém É um mundo de xinga. blogueira. Caralho, cara. Instagram. Pois é tipo isso. Ninguém xinga. Ninguém bate um pé e fala, puta que pariu. Nada disso. É Dá todo medo mundo. disso. E eu fiquei assim, cara, e todo mundo pensa igual. Todo mundo ama o governador. Uhum. Aí eu fiquei assim, um lugar que todo mundo ama o seu governador, todo mundo pensa igual, onde está a oposição? Ou onde jogam a oposição? Entende? 1984 total. Isso aí. Né? Então, eu desconfio disso. Então, assim, se existe, e a gente não consegue falar com os cientistas, talvez seja um governo um pouco autoritário e o que vem de lá é que é tudo feliz, é tudo maravilhoso. Olha que conspiração louca, né? Então é que eles não colocam como se fosse autoritário, né? Tipo, quando você faz uma pergunta desse tipo, é sempre Deus é misterioso. Você tem que entender, você não tá pronto pra entender. Olha entendeu? aí. Tipo, até lá antigamente eles já criavam coisas do tipo, ó, Prometeus deu fogo pros humanos, Uhum. ele vai ser punido. Entendeu? Ele vai sofrer lá, porque tem um lugar humano, lugar de humano e lugar de Deus, lugar de Deus. Jesus falou que ia voltar, falou, vamos marcar, não voltou até hoje, deu 2 visualizado e não respondido, e não voltou, sacou? Então, eu sinto que, na verdade, é isso. Se a gente perder esse mistério, quando você está conversando com qualquer pessoa, e a pessoa fala, mas tem que existir, o argumento final é tem que existir, senão qual é o sentido da vida? Sim. Tá ligado? Ninguém consegue curtir isso aqui? Porra, isso aqui é do caralho. Isso aqui podia ser o céu, velho. Tem montanha, tem caralho. cachoeira, tem videogame. Ainda mais se você é rico. Tem videogame. Não é? Aí fica mais do caralho. Fica melhor ainda, né? Mas nesse universo que você pintou aí do nosso lar, o que me preocupa muito é que como você é só amor e ninguém fala mal de ninguém e não existe esses conflitos, onde, por exemplo, não tem humor, né? Uhum. Não tem humor. Uhum. Porque, porra, o humor, geralmente, ele tem um alvo, assim. É muito difícil Sim. você fazer o humor num lugar que eu quero ser o bem. Eu não vou chegar pra você, essa touca ridícula no mundo espiritual, porque não tem esse lugar de crítica, sou só amor. Sim. E num lugar que não tem humor, não pode ser o céu pra mim, entendeu? Será que muito tem espírito difícil. gordo, né? Será que tem É. gordofobia espiritual, sabe? Olha aquele espírito ali. Quanto ectoplasma você comeu, hein? Não sei, né? E aquele com correntes? Oh, não fale mal das minhas correntes. Sabe? Exatamente. Isso me preocupa um pouco, É. porque mesmo, eu acho que em toda a nossa vida, tudo tem 2 lugares, assim, é uma moeda de duas faces, né? Sim, sim. E o humor, ele só existe porque existe o errado, existe o torto, o feio, o ridículo. O humor Sim. existe pra aliviar essas dores, ou mini dores, ou mais dores, não sei o quê. Aliviar o espírito. Se o espírito, ele tá preenchido por completo, esse humor não cabe, entende? E isso pra mim é uma coisa muito... Você fala, se a gente tira o humor, que é uma das características básicas e fundamentais de uma sociedade humana, quais outras coisas a gente não tem que tirar numa sociedade que perde o mal, né? O ruim, o torto, né? E isso deve ser esquisito. É um pensamento interessante, nunca parei para pensar nisso, né? Se todos são felizes, se todos pensam igual, se todos falam gratiluz, se todos... Né? Então talvez não tenha humor, realmente. Se é todo mundo igual, se é tudo... Né? Porque, realmente, como você disse, o humor tem que ter um alvo. Você falou, acho que no Flow vocês estavam discutindo alguma coisa, e aí você citou o Nietzsche, né? Que você falando que o Nietzsche era a favor da gente ter a dúvida e ficar com a dúvida. Sim. Né? E tem o Anticristo, o livro do Nietzsche, que fala disso, né? Que a coisa cristã, ela é até contra a evolução. Porque é isso, se todo mundo é bonzinho, todo mundo se ama, todo mundo tem compaixão, você não vai conseguir evoluir. Porque o humor também, ele vem de um lugar onde você olha dos outros de cima, né? Você tá olhando o cara caindo na casca de banana, até quando você erra, você tá olhando pra você, zoando você mesmo, olhando pra você mesmo, errando, tá ligado? E aí vem, né? O humor tem muito a ver com questionamento. Não tem como você questionar. Se você não... É isso, você não pode questionar, sacou? Uhum. Então por isso que não é interessante. Por isso que... Qual livro que foi que a gente tava conversando, que a gente leu, que o cara falava que o humor nunca foi bem visto pela igreja? Porque o diabo ria, Deus não ria. Do Jorge Minuá, a história do riso do Scar, né? Ele fala disso. Tipo, não é interessante que tenha Ele humor. fala que, tipo, acho que Jesus ri 2 vezes na Bíblia e as risadas geralmente estão do lado do diabo, né? Que é uma festa do carnaval, por exemplo, que é uma festa
que existia muitas vezes, principalmente na Idade Medieval, a representação do demônio, e o demônio tá sempre rindo, e quando ele prega a peça, e quando ele faz a maldade, o riso tá muito ligado ao lado do mal mesmo, né? Não ao lado angelical, vamos dizer assim, divino, sei lá. Porque quando você tá fazendo humor, de certa forma, você tá olhando ali para aquela coisa com um olhar crítico. Eu sou muito contra toda essa seriedade que colocam na fé. Né? Pô, você, né, tem que tirar foto sério, não pode fazer piada. Eu espero que minhas tirinhas contribuam para trazer uma leveza um pouco nisso, né? Porque eu acho que se Deus existir, eu acho que ele vai estar se divertindo muito lendo as minhas tirinhas. Eu espero muito isso. Eu espero que Deus seja um roteirista muito bem-humorado, porque as coisas que aconteceram na história humana realmente é um puta sádico, ele é muito bem-humorado. São os mistérios de Deus. Na verdade, ele é um roteirista de humor, né? Vai ser tão legal. E aí vai fazer assim... vai voar gente pra todo lado! Cara, e ainda um péssimo roteirista, sabe? Exatamente. Deus tá assistindo muito Les Von Trier ultimamente, que tá pesado. Os outros deuses têm mundos muito melhores, sabe? A gente pegou um deus péssimo. A gente pegou... Ei, pessoal, venham ver essa piada aqui. Lá vem um deus de novo, gente. Oi, Deus, tudo bem? Excelente. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, Daniel, você está liberado para fechar o nosso podcast. Olha, o nosso podcast não. O nosso podcast e dele. Todo poderoso. Na verdade é só dele, a gente tá somos só receptáculos. Ferramentas. Eu queria agradecer ao Carlos Ruas por ter vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um puta papo legal. A gente deu umas viajadas que eu não imaginava que a gente ia. Viajamos legal. Mas foi bacana, foi demais de conversar com você. Espero que você volte aí um dia pra gente poder conversar mais ainda. E obrigado você, Humberto, tá aí sempre, né? De nada, eu sei que é um privilégio para você aqui me ter aqui ao seu lado. Eu que sou uma grande obra de Deus. E feita a semelhança de Jesus, ser bastante parecido com ele. Do Jesus do europeu, do desenho aí, italiano. Depois isso, Jesus verdade. Aí do... Não o árabe, né? Não. Ocidental, Jesus ocidental. Exatamente. Exato, tá muito parecido mesmo. E você... deixa eu fazer a propaganda Por Que Café para fechar esse episódio maravilhoso. Você que nos acompanha, compre Por Que Café, é um dos nossos apoiadores também aqui na descrição. Por Que Café, ele é um café gourmet muito maravilhoso, que é muito melhor do que esse café que você toma aí com coisas torradas. Eu vou dar aqui também. Você toma café, Carlos Ruas? Tomo café. Tá aqui de presente pro Carlos Ruas. Obrigado. Um café também. E tem aqui... Pode falar. Pode falar? Tá com ele na mão? Não, falar. É que eu ia falar, nós ganhamos de presente aqui porque nós somos muito legais, muito importantes. Sim. Agora você, mero mortal, tem que passar na loja do Carlos. Exatamente. Como o humor está mais ligado ao capeta, eu trouxe o capeta aqui para os nossos humoristas de presente, o Lúcio. E se você quiser também ter o capeta em sua vida, ou Deus em sua vida, né? Aqui é uma democracia, você pode ter o que quiser na sua vida, né, irmã? Amém, amém, glória. Então acesse umalojaqualquer.com, porque é a minha lojinha pessoal, né, fazendo meu merchan aqui para quem tiver interesse. Lá todas as minhas artes, você vai poder ter em caneca, em quadro, entre vários outros produtos, vai ter tapete de cozinha, vai ter pano de prato de motivacional, tem as pelúcias dos deuses, você fique à vontade, umalojaqualquer.com e se divirta. Maravilhoso! E você que viu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, até a próxima, tchau!